Fala galera, estamos aqui para mais um episódio. Hoje é um bate-papo descontraído. Nosso convidado, Giovanni Guerra. E aí, Giovanni, se apresenta aí para a turma. Beleza, meu nome é Giovanni Guerra, sou produtor audiovisual, né, produtor musical, diretor musical, mexo com arte há vários anos aí. Vamos seguir aí nessa caminhada aí. Giovanni, hoje nosso bate-papo aqui não é muito focado no empreendedorismo, né? A gente, como a gente estava conversando, é mais um bate-papo bem informal vai envolver um pouquinho de política, mas é para tratar mais sobre aquela PEC que foi aprovada na Câmara de Deputados, só que foi rejeitada, né, no Senado, a PEC da blindagem. O que é que você acha dessa PEC? O que é que você tem a dizer referente aos deputados que votaram nessa PEC? O que é que você acha? Por que você acha que esses deputados votaram nessa PEC? Rapaz, o porquê votaram eu não sei. Isso é um fato, né? Porque eu particularmente achei um absurdo, né? Eu acho que foi uma tentativa meio que de pegar o povo assim de calça curta, né? Mas eu acho um absurdo. Assim, eu queria deixar bem claro que, independente de lado, seja você, que hoje é assim, né? Ou você é um lado ou você é outro. Então, independente de lados, eu acho errado de quem está do lado de lá ou quem está do lado de cá, quem votou. Então, gente, essa PEC da blindagem, né? Ela foi batida muito nos jornais de TV, na internet. Essa, para quem ainda não está muito por dentro, a PEC da blindagem, ela visa, o argumento que os deputados estavam usando era para que o Supremo não tivesse excesso de poder, né? Só que ela quebra a democracia, ela quebra a união entre os três poderes, né? Porque a partir do momento que você passa a aprovar um projeto desse, ela deixa o deputado totalmente blindado. Por isso que o nome chama PEC da blindagem, e outros estavam chamando, de uma forma mais pejorativa, de PEC da bandidagem. Porque essa PEC da blindagem, o deputado, o parlamentar, ele passa a ser totalmente protegido pela própria Câmara de Deputados. O que é que vai acontecer? Se um deputado desse tiver envolvimento com um crime organizado, tiver cometido algum outro tipo de crime, e não apenas crime político, mas também crime civil mesmo, ele vai, para poder ser julgado pelo STF ou até ser investigado pela Polícia Federal ou o Ministério Público abrir um processo, alguma coisa assim, ele primeiro precisa passar por um processo de votação dentro da Câmara de Deputados. E esses processos de votação demora, né? 30 dias, 60 dias. Então, com isso, o parlamentar ficaria impune, né? E muito provavelmente não seria nem votado a ser condenado, a levar o processo para abrir o processo no STF. Por quê? Ali todo mundo é amigo, a maioria são amigos. Então, o voto, eles já colocaram essa opção do voto secreto justamente para que a sociedade não soubesse quem é que estava protegendo o bandido, né? O deputado que tivesse cometido algum ato criminoso. Então, por isso eles botaram um voto secreto, a população nem ia saber quem era a favor ou contra do deputado que andou cometendo crime. Só que eles visaram aprovar essa PEC, eu não sei se vocês acompanharam, mas foi justamente no momento do processo de condenação de Bolsonaro, onde todo mundo estava ali ligado, acompanhando o julgamento de Bolsonaro. Então eles pensaram que isso ia passar despercebido. Sim. Só que a população não estava dormindo, né? O que foi que aconteceu? Todo mundo pôde assistir, né? Os movimentos nas principais avenidas do país. A população foi para cima. O que deixa curioso é que todo mundo sabe, se a pessoa protege uma PEC dessa, é porque ele tem interesses, né? Ele tem alguma coisa que interessa a ele. Mas essa PEC da blindagem, a intenção é só deixar o parlamentar blindado contra algo de errado que ele fez. Ele usa como argumento o STF, mas não corresponde, porque o STF ele só se mobiliza e só trabalha quando ele é provocado, quando é algo que realmente é necessário utilizar o serviço do STF, né? Ele ser provocado para abrir o processo. Então, assim, esses deputados geralmente que votaram
nessa PEC, ou eles têm algum crime, ou cometem algum tipo de crime que ainda não foi descoberto, porque a PEC ela só iria ter validade em cima dos crimes que ocorressem a partir da data da validação da PEC, né? Então, como ela tinha sido aprovada nessa data, os crimes anteriores não passariam. Porém, muitos deputados, a gente sabe que muitos parlamentares têm envolvido com coisas erradas, com até crimes mesmo, crime organizado. Então, eles já votaram isso na intenção de, se lá na frente der alguma coisa de errada com eles, ele vai ter algo para proteger eles. Só que não funcionou porque a população estava acordada, as pessoas também se mobilizaram, fizeram campanhas falando o teor negativo da PEC, que não é uma PEC democrática. Como é que você deixa um parlamentar acima das leis? Né? Então, a justiça é para todos. Então, você deixando uma PEC dessa vigorar, um parlamentar ele fica totalmente blindado, ele fica imune a qualquer tipo de processo. Baseado nisso que a gente está comentando aqui, Anderson, eu acho que eu acho que, eu vou falar no popular, isso na minha visão é uma descaração, o nome disso mesmo. Eu não sou um cara que eu não tenho muita papa na língua, eu falo mesmo o que eu acho. E o pior de tudo, né, é isso ter que ser votado às escuras, né? Às escuras como? Voto secreto. Ou seja, você não ia saber como você... Eu tô aproveitando o gancho porque você já emendou aí, falou, né? Ou seja, o cara ia votar lá, você não ia saber o cara que votou pra tirar, né? Digamos, o cara fez algo errado. Você não sabe quem tá a favor desse cara e quem tá contra. Você deixa meio que um país às cegas onde... No caso, no meu pensamento ali, se tivesse algo, a votação teria que ser aberta. Se a PEC da blindagem fosse aprovada, né? Se fosse o caso de ser aprovada, que graças a Deus não foi. Foi aprovado na Câmara de Deputados, mas no Senado não, né? No Senado, exatamente. Pra frente. Mas aí é o que eu te falo. No mínimo, a votação ser aberta, para que a população saiba quais são os governantes, né? Quais são as pessoas, os políticos que estão envolvidos ali naquela votação. O cara que votou uma coisa que é a favor ou que é contra a sociedade, né? Então eu acho que o que assim, resumindo, é defender interesses pessoais. Para mim, isso aí é defender interesses pessoais. E eu acho que o movimento do Bolsonaro perdeu muita força com isso. Perdeu muita força porque foi meio um tiro no pé, né? Isso aí. A PEC, ela não é bem partidária, né? Ela não é partidária. Ela foi algo que os parlamentares em si tentaram aprovar porque muitos ali dentro é envolvido com coisa errada. Porém, como você falou, puxou para a relação de Bolsonaro, é uma questão que é inegável, né? A gente sabe que 100% dos parlamentares bolsonaristas, 100%, a gente está falando de um número exato. Expressivo. Né? 100% dos bolsonaristas, deputados bolsonaristas, principalmente o PL, votou na aprovação da PEC da blindagem. Ou seja, como a gente enxerga essa PEC como uma tentativa de golpe, não é golpe não, uma tentativa de se blindar contra coisas erradas, então você vê que leva vantagem, né? A verdade infelizmente, 100% desse pessoal que votou, do PL que votou, é todo mundo envolvido com algum tipo de coisa. Outros dizem que foi porque foi coagido, que foi porque foi pressionado pelo partido, mas isso não justifica. Isso não justifica. Nós tivemos também outros partidos, inclusive 11 deputados do PT também votaram, né? Teve o União, o único partido que votou, se eu não me engano, 100% contra foi o PSOL. Né? O PSOL teve essa... Votou 100% contra. Agora, eu acho engraçado, Giovanni, que esse pessoal os bolsonaristas parece que gostam de dar tiro no pé. Você vê, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, né? Com relação à PEC. Sim. De certa forma tem ligação, né? Porque tem a ver com política. Então... É um pessoal que parece que age pelo ímpeto, né? E é o comportamento que você vê de muitos bolsonaristas. São pessoas geralmente
intolerantes, radicais, né? Radicais, quer cortar tudo pela raiz, e não é assim que as coisas funcionam. Existe o meio termo, né? Hoje, se você chega, isso também não é só o bolsonarismo, não. Tem o pessoal que é do PT, que tem extremistas de todos os lados, tem né? pessoal também do PT que é muito extremista, que se você disser para um desses, eu não voto em Lula, pronto, você é bolsonarista. E tem gente bolsonarista que se você disser que não vota em Bolsonaro, pronto, você é lulista, né? Você é PT. E não é bem assim, você pode estar ali no meio, você pode casar, coisas boas de... É como o prefeito de Camboriú falou, né? Ele deu uma entrevista, ele falando, gente, se melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores é ser de esquerda, eu sou esquerda. Se colocar merenda completa nas escolas públicas é ser de esquerda, eu sou de esquerda. Se aumentar o número de empregos é de esquerda, eu sou de esquerda. Se trazer indústria para dentro do país, fazer o país crescer, empresário crescer para todo mundo, é de direita, eu sou de direita. Então, assim, exatamente. Você não precisa necessariamente você ser, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou bolsonarista, eu sou lulista. Não existe isso. Você pode juntar as duas coisas e pegar as coisas boas de um e as coisas boas de outro e formar a situação. Um exemplo, na Itália. A Itália é um país capitalista. Itália, França, Canadá, tudo são países capitalistas. Mas tem lá as vertentes do socialismo. A maioria dos países no mundo são capitalistas. Tem as vertentes do socialismo, serviço de saúde, serviço de segurança, serviço de escola. São serviços socialistas que estão nos países capitalistas. Então tem que parar com essa coisa de achar que você é um ou você é outro. Não é assim que funciona. Eu acho, na minha visão, que para você escolher um político, não é nem bom você ir pelo partido, é bom você ir pelo político mesmo, você analisar o perfil do político, você ver os projetos que ele já votou, os projetos que ele já apresentou para ser votado, essas coisas, você vê o histórico da vida do político, se ele tem antecedentes no mundo de coisas erradas. Então você tem que analisar essas coisas, e não você ir pelo partido. Tem políticos que ganharam de lavada de outros, que eram políticos bons, mas só porque tinham o nome do partido do PT. Um exemplo aqui mesmo, Moema Gramacho em Lauro de Freitas. Moema em Lauro de Freitas, ela nem fez campanha no segundo mandato dela. O primeiro, tudo bem, ela chegou a fazer campanha, que foi com o Cacá Leão, tem muito tempo já. Mas no segundo mandato, o terceiro mandato, né, que ela fez 2 seguidos, e no quarto mandato, do quarto no terceiro e o quarto, ela não fez campanha nenhuma praticamente. E ela ganhou de lavada de bons candidatos, ótimos candidatos apoiados por Assemineto, somente por conta de uma sigla. Então aí está a situação, que você não deve observar apenas a sigla. Você tem que olhar o perfil do político. Porque se ele for uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, o partido pode pedir para ele fazer algo e ele não vai fazer, ele vai preferir sair do partido do que fazer. Esse pessoal que votou na PEC da blindagem, alguns deles vieram para a internet, fizeram vídeos pedindo desculpa, dizendo que votaram na PEC da blindagem porque foi obrigado, o partido obrigou. Não. Sabiam. Se ele é uma pessoa íntegra, se esse político é uma pessoa íntegra, ele não vai se vender por conta de uma pressão, ele vai sair do partido. Ele vai fazer a carreira dele em outro local, mas ele não vai. Quer dizer, então, que se eu for uma pessoa corrupta, você é meu amigo, e eu pressionar você a fazer coisas erradas, você vai fazer porque eu pressionei? Então isso não justificou a desculpa que eles vieram falar na internet. Inclusive, puxando aí nesse gancho, né? Puxando esse gancho seu aí das pessoas que votaram, tiveram políticos de outros partidos, a não ser o PL, para quem não sabe, que votaram na PEC da blindagem, inclusive do PT. Não, tiveram 11 do PT. 11 do PT. Então, assim, eu sempre falo isso, a gente fica muito na questão do partidário e esquece de ver que não é partido, é a conduta, né? Se você falar assim, eu não vou pro Rio de Janeiro não porque, vou dar um exemplo, porque carioca é assim, não é, você não pode generalizar, não é um partido, não é uma instituição, não é nada disso, são as pessoas, tem pessoas boas, eu costumo dizer isso, e ruins em qualquer lugar que você vá. Então eu acho que para a questão dos partidos também funciona. Então assim,
O PT também tem um dedinho lá, mas não podemos julgar, falar assim, um exemplo, Moema Gramacho não presta porque o cara lá do PT votou no... Não é bem isso, né? Então, é importante a gente ter essa visão de, na hora de votar, né, fazer esse sacrifício, né, entre aspas, de não votar, não vote, velho, porque é seu amigo, porque é fulano. Pô, a pessoa trabalha na área, a pessoa é apta, já fez algo ou tem interesse em fazer, né? Vá lá, vote, você conhece a conduta do candidato, vote mesmo, abrace, mas votar por votar sem saber, ou como a gente tem essa cultura, né, da troca do voto, né? Você chega, isso acontece muito ainda no interior dos nossos estados, né? Troca de voto por um caminhão de tijolo, por não sei o quê, por isso, por aquilo, então, enfim, né? Resumindo, é lamentável essa questão aí. Então, assim, como eles tentaram aplicar essa PEC da blindagem durante o julgamento de Bolsonaro, quebraram as pernas porque a população não estava dormindo, né? Aí eu volto a falar aqui, a gente conversando sobre o partido que mais votou, né? O PL, né? 100% votou num... que a gente sabe que é um partido bolsonarista. É indiscutível. 100% votou. E o que eu quero voltar aqui no assunto é tipo assim, rapaz, eu acho engraçado, o pessoal bolsonarista é um pessoal que é profissional em fazer coisas que dão errado, né? Um exemplo, se Bolsonaro perdeu em 2018, ganhou em 2018, não questionou as urnas, né? As urnas ali estavam funcionando, era tudo certinho, mas em 2022 ele perdeu. O que foi que ele fez? O protesto, né? Em 2022 teve a tentativa de golpe, quebrou lá os prédios públicos, tudo, e deu aquela confusão. Cara, se ele não fizesse nada disso, se Bolsonaro não fizesse nada disso, era certeza agora em 2026, ele era eleito. Com toda certeza ele seria eleito. Aí manchou a imagem dele, né? Porque aquela imagem de gente depredando o prédio, quebrando, tocando fogo, quebrando vidro, destruindo tudo, não é uma imagem bonita. Então, assim, todo partido você tem a galera que gosta mesmo, que entende de política, que uma galera mais séria, e você tem a pessoa que gosta da muvuca, né? Da bagunça, que tá ali para depredar, você vê que todo movimento tem isso. Então, assim, essa galera que gosta de depredar, a galera que vai, briga, que discute e não tem conteúdo, só tá ali pela muvuca, com certeza essa galera continua seguindo o Bolsonaro. Mas aquele eleitorado sério, aquele eleitorado que pensa no futuro, que realmente vê os projetos que aquele candidato está fazendo, não está mais com o Bolsonaro. Isso ali, aquela imagem de gente depredando prédio, quebrando, jogando mesa, tocando fogo, pegando hidrante de água e molhando tudo, aquilo ali manchou a imagem de Bolsonaro. Então essas pessoas que eram pessoas direitas, não são pessoas briguentas, com certeza Bolsonaro perdeu esse público. Um exemplo que eu dou aqui, é o de Pablo Marçal. Quando ele se candidatou a prefeito de São Paulo, ele é um político, ainda não conseguiu, mas ele era um candidato... candidato, né? Ele era um candidato que ele tinha um público muito bom, grande da internet. Mas aquele público que, desculpa a galera aí que vai um pouco se ofender, o público de internet é muito isso, é muito desinformado. São pessoas que veem cortes isolados e saem replicando para todo mundo. Então ele tinha muito esse tipo de público, de eleitorado, pessoas sem informação. E ele estava indo bem na campanha, ele estava na frente, cara, tinha tudo para ganhar, só que ele, com aquelas molecagens dele, de botar adesivo no rosto, fazer brincadeiras, chacota com os outros, brincou até com a morte do pai de Tabata Amaral, aquilo ali, chega uma hora que ele tinha que parar. Ele queria ganhar essa galera de muvuca, essa galera que gosta de quebra-quebra, de guerra. Essa galera ele já tinha. O que é que ele tinha que fazer a partir desse momento que conquistou essa galera? Não, agora eu vou me posicionar. Vou me posicionar de uma forma mais madura, uma forma mais séria, que agora eu preciso desse público sério. E ele não fez isso hora nenhuma, ou seja, ele terminou o público sério que ele tinha no início, ele perdeu com essas brincadeiras dele. Inclusive. É mais ou menos rapidinho, é mais ou menos isso aí que aconteceu com o Bolsonaro. O público que ele tinha, exatamente, sério, era isso que eu ia falar. saiu, evadiu
para votar nele. Então agora só vai ficar agora o público do quebra-quebra, e isso é suficiente para eleger um candidato. E como eu falo para você, é um pessoal que gosta de dar tiro no pé, cara. Aí vem tudo certo, beleza, ele perdeu 2022, mas aí já questionou as urnas. Quer dizer, por que eu falo que é um pessoal que não aceita ser contestado? Pô, em 2018 as urnas funcionou, ele ganhou, as urnas eram boas, não tinha fraude. Mas em 2022 perdeu, as urnas já não prestam, já tem fraude nas urnas. Você vê como são as coisas. Aí faz o quê? Resolve como? Golpe, quebra-quebra. Então é um perfil desse público, é um perfil dos bolsonaristas, é um perfil de gente que gosta de bagunça, gosta de quebrar, são pessoas agressivas, pessoas arrogantes. Você não pode parar um pouco conversando com eles, que eles te xingam, te menosprezam. São pessoas que se acham melhor do que os outros, que o conhecimento... E quando você para conversar com um cara desse, um eleitorado desse, ele não tem informação nenhuma concreta, a não ser short de internet. Ah, mas aqui, olha aqui no YouTube, olha aqui no Instagram, a única informação que os caras têm é pegar o celular... Não, eu não tô falando pra você, aqui, aí mostra um vídeo do Instagram, um corte. Ele não consegue ver o contexto todo para poder ver o conteúdo. E acha que tá informado. Então, assim, é complicado você conversar com um bolsonarista, porque ele tem esse perfil de ser agressivo, de ser arrogante, né? Eu não generalizo, mas eu entendo o que você está falando. Eu não generalizo, por que eu falo para você que eu não generalizo? Porque eu mesmo, eu votei Bolsonaro. Eu não tenho vergonha de falar. Inclusive, eu fiquei até meio dividido assim com a parte da minha família por causa disso, porque tinha gente lá que era PT, mas eu votei em Bolsonaro. Só que assim, eu sempre tive a cabeça aberta para que assim, pô, velho, Bolsonaro tá aqui. Eu votei em Bolsonaro. Beleza. Isso que ele fez foi legal? É isso que as pessoas têm que ter. Não foi. Então, para mim, já caiu no descrédito em algum momento. Certo? Eu também já votei do PT. Então, assim, e muita gente... É isso que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente tem que parar de generalizar. E essas pessoas que têm um pouco mais de cabeça pensante, que não é extremista, vê acordar para a vida e ver realmente o que é que está sendo feito de bom de um lado ou de outro. E tirar proveito disso. A gente que é sociedade tem que tirar proveito disso. Então não adianta. Tipo assim, claro, concordo que muitos dos bolsonaros, do pessoal do bolsonarista, são radicais ao ponto de você... às vezes não dá para se conversar. A verdade é essa, não dá para conversar. Chega um momento que pode virar até uma confusão. Mas eu não... eu já fui assim, eu sempre tive uma cabeça um pouco diferente. Eu não sei se é porque eu trabalho com arte e tal, mas enfim. Eu nunca votei em Bolsonaro, porque eu sempre, antes de votar, eu gosto de estudar o perfil, né? Então, assim, eu sempre estudei antes do perfil do político que eu vou votar, principalmente quando é para presidente, né? Sim. Tipo, o Bolsonaro eu sei que ele já foi vereador de São Paulo, ele já foi reeleito a deputado federal 7 vezes. Os projetos que ele tem que ele sempre apresentou era mais pro lado do militarismo, era da família e nacionalismo, né? Então, assim, é um cara que ele... Não vou dizer que... Tipo assim, ele beleza, tinha a parte do nacionalismo e família. Militarismo, acho... E da mudança também, eu acho que, rapidinho, Anderson, muita gente votou em Bolsonaro querendo uma mudança de governo. Entendeu? Não, tipo assim, não, vamos dar uma mudada aqui porque o PT já está aí uns 16 anos. Eu acho que teve esse público eu concordo, mas assim, você votar na mudança sem você estudar o político, você está dando tiro no pé, você está dando tiro no escuro. É você botar uma bala dentro do tambor e girar e botar contra a sua própria cabeça. Então, assim, eu jamais faria isso. Vou votar nesse político porque eu quero mudança, mas você não estuda nada sobre o político? Não, então, assim... acho que são conceitos, isso, né? Então eu voltei. O que foi que eu fiz? Eu fui ver um pouco sobre o histórico de Bolsonaro. Então, assim, os projetos que ele criou foi nada relevante. E pouquíssimos foram aprovados, porque não eram nada que fosse significativo. A gente sabe que Bolsonaro caiu de paraquedas. Para a presidência, Bolsonaro caiu de paraquedas. Ele foi eleito de paraquedas. Depois daquela confusão toda que teve, aí sim, ele, por causa do impeachment de Dilma, a Aécio não pôde se candidatar, porque ele foi envolvido lá nas tramas. Aí ele, sobrou quem? Sobrou Bolsonaro. Lula também não podia se reeleger mais, também não elegeu. Sobrou quem? Sobrou isso aqui, então vamos votar nele. Então, assim, eu acho que poderiam estudar um pouco,
ver um pouquinho sobre o perfil do político, entendeu? Bolsonaro, ele sempre teve o perfil de que ele defende, né, o militarismo, o nacionalismo e a família, mas o evangélico. 4, cara, mas se você for ver, ele só o único que ele cumpriu, que ele cumpre, é com o militarismo. Ele protege extremamente a fogo, a ferro e fogo, o armamento, né, do cidadão. Mas família, pô, tem um vídeo de Bolsonaro, ele falando pra repórter, a repórter pergunta pra ele com que foi que ele usou um benefício que ele recebia, ele chega pra repórter e fala, você quer saber com que eu gastava? Naquela época eu era solteiro, eu gastava comendo puta. Pô, um cara desse não é de família, cara, pelo amor de Deus. Não, o cara chegar pra uma repórter e usar um linguajar desse, por mais que ele fosse solteiro, isso é uma falta de respeito para as famílias brasileiras. Nacionalismo. Você vai me dizer que um cara desse, que o filho tá lá nos Estados Unidos, movendo uma nação, uma potência contra o Brasil, prejudicando 213 milhões de brasileiros, prejudicando literalmente 213 milhões de brasileiros sendo prejudicados. Isso é nacionalismo? Você trazer um outro país para poder prejudicar seu país? Isso não é nacionalismo, cara. Você hastear uma bandeira dentro do Congresso, cara, dentro da Câmara de Deputados, você abrir Os americanos com certeza não fariam isso, né? Você abrir uma bandeira dos Estados Unidos dentro da Câmara de Deputados, meu amigo, isso não é... Onde é que esse pessoal tá com a cabeça que não consegue ver que no dia da independência, cara, no dia da independência, o dia que você tá comemorando ali, que seu país ficou livre, seu país agora é independente, você achou uma bandeira de mais de 50 metros, mais de 100 metros quadrados, uma bandeira, isso dos Estados Unidos, isso é nacionalismo? Que contramão dos infernos é essa? Você não tem como seguir um cara desse. E é um pessoal que gosta de criar polêmica. Você vê que os bolsonaristas, eles... Desculpa, mas é um pessoal burro. Eu digo que bolsonarista é um pessoal burro. Por quê? Olha só. Teve Bolsonaro para se eleger, ele não precisava do golpe, só precisava ficar quieto na dele. E agora, em 2026, ele era presidente. Pronto, aí fez o golpe. Como é que eu posso manchar aqui? Vou fazer um golpe para poder me prejudicar. Parece que pensa assim. Aí, mas isso aqui não está sendo suficiente. O que é que eu posso fazer agora? Vamos fazer a PEC da blindagem, porque na PEC da blindagem a gente bota as coisas mais estúpidas, que é para se blindar e o brasileiro não saber quem votou. Então, é um motivo de eu me queimar diante da sociedade. Bora fazer isso, bora. Pronto. E tudo isso vai se atrelando na imagem de Bolsonaro, que é os bolsonaristas que vai criando, entendeu? Aí você tem agora, mas ainda não está suficiente. Pô, meu filho, vai lá para fora do Brasil e vamos atacar o Brasil agora. Pronto. Mas você acha mesmo que o povo brasileiro, vendo Eduardo Bolsonaro lá de fora, atacando o Brasil de tudo quanto é forma, iria aceitar isso e ficar quieto? Você acha que realmente isso está sendo positivo para Bolsonaro? É complicado, cara. Eu volto a dizer, né? Eu acho que não é questão de partidária. Eu respeito muito a sua opinião, discordo em partes, mas isso prova que apesar de eu ter votado nele, eu tenho uma postura totalmente diferente. Porque eu acho que as propostas eram boas, sim, de fato. Eu não vejo nenhum problema. O Brasil, os Estados Unidos é um país armado. Eu sei que lá é outra cultura. Eu sei que lá existe uma outra situação. Mas lá, irmão, é o seguinte: se você tentar invadir a casa de um cara e você tiver com sua família, acabou, meu irmão. Você vai sentar o dedo no cara, meu irmão, e ele que vá pra... Então, assim, eu acho que tem coisas que mas dentro do Brasil, eu acho que isso tudo demoraria um tempo para acontecer. Não é chegar, você pegar e sair dando arma para todo mundo, que eu também discordo, até porque eu acho que o brasileiro, na maioria, não tem preparo psicológico para isso, não vive a cultura que os Estados Unidos, porque essa é uma cultura normal nos Estados Unidos, né? Você sabe, você teve lá, eu acho que teve lá há pouco tempo, e você sabe que existe essa cultura lá. Mas é aquela coisa. Não adianta. Eu acho que existe gente preparada dos dois lados, Anderson. Só que o que é que acontece? Não adianta quando você tem um líder que encabeça o movimento,
um cara que faz o que ele quer, que acha o que ele quer que tem que fazer, o que ele tem que falar, um cara que não tem filtro. Isso aí, meu irmão, nenhum movimento vai para frente dessa maneira. Entendeu? Então, o que é que adianta eu falar assim, Anderson, a gente vai atravessar aquele rio lá. Não, a gente vai atravessar de qualquer jeito. Aí chega na hora, não, velho, você não disse que a gente ia atravessar de qualquer jeito. Eu chego lá, não, é porque precisa de uma balsa, é porque não tem isso, não tem aquilo. Se você disse que ia atravessar de qualquer jeito, atravessa nado, corta um pedaço de madeira e atravessa, dá um jeito. Então, acho que isso foi complicado. As pessoas, né, vocês que eu digo, o povo, as pessoas que votaram, e eu acho que eles se decepcionaram, porque ele não ouviu ninguém e meteu os pés pelas mãos. A verdade é essa. Meteu os pés pelas mãos, né? Não poderia fazer... Você vê, os Estados Unidos tem um presidente que tem uma linhagem, digamos assim, bolsonarista, digamos, né? Mas o comportamento é o mesmo? Eu acho que ele fala algumas coisas, ele é mais, mas o comportamento não é esse. Eu acho que o Donald Trump não dá um discurso desse. Que quando nessa época eu era solteiro, eu gastava meu dinheiro todo com isso, né? Enfim. Mas, como a gente falou aqui, você falou do armamento, né? Você estava falando aí, eu estava puxando aqui rapidamente uma conversa. Você vê como o projeto de armamento, ele é tão bom que você vê aquele deputado bolsonarista, Roberto Jefferson, a Polícia Federal foi abordar ele na casa dele, o que foi que ele fez? Pegou a metralhadora, metralhou as viaturas da Polícia Federal e jogou granada. Esse deputado, ele é o quê? Bolsonarista. Carla Zambelli se desentendeu com uma pessoa na rua e o que foi que ela fez? Puxou uma arma e tentou atirar num rapaz, feito uma maluca nas ruas de São Paulo. Eu não acho que você deve lembrar disso, né? Carla Zambelli que está agora na Itália e que vai ser extraditada para o Brasil para ser presa. Ela é o quê? Bolsonarista. Teve um outro episódio que foi um aniversário que um outro extremista do PT fez um aniversário e no bolo dele ele colocou a foto de Lula, né? Aí chegou um bolsonarista, fez o quê? Que não gostou do episódio, quer dizer, ele incomodado com o aniversário do outro, foi lá na casa dele, pegou uma arma, foi lá e matou o cara que estava fazendo no aniversário dele. Ele não tinha nada a ver. Ou seja, são pessoas que, eu volto a repetir, são pessoas agressivas, são pessoas que só pensam em violência. A maioria, desculpa, mas a maioria... Eu tenho amigos que são bolsonaristas extremos, também não são todos, mas a maioria são pessoas que quando começam a conversar com você e você se desentende, a primeira coisa que eles fazem é te chamar de burro. Você é burro. Você não sabe de nada. E você chega para uma pessoa dessa e pergunta o básico e ele não sabe o que dizer. E quando ele vai te mostrar alguma coisa, é aquela velha história. Pega um short de Instagram ou de YouTube, aqui, ó, tá aqui. Aqui tá dizendo. Quer dizer, ele nem tem um episódio todo, ele não pesquisa. Então, realmente é um pessoal que, eu volto a dizer, eu nunca votei em Bolsonaro. Sim. Nunca votei. Nunca irei votar em Bolsonaro, porque é um cara que o histórico dele é um histórico violento, cara. Sim. Essa galera bolsonarista é um pessoal que você vê aí, o resultado da PEC, todos os bolsonaristas votaram na PEC da blindagem. São bandidos, são pessoas que querem fazer coisa errada, que já planejam se blindar antes de ser pego. Você vê, Bolsonaro, como é que você pede uma anistia sem nem ser condenado? Ou seja, já sabe que vai ser condenado porque está todo errado. Então ele já sabe que vai ser condenado, já pede anistia antes. E ele não é um líder. Bolsonaro não é um líder. Um líder, ele vai até o final protegendo os ideais dele. Você vê Mahatma Gandhi, Mandela. Mandela é um exemplo de líder. Mandela ficou preso 27 anos. Preso, mas nunca negou a posição dele. Sempre esteve ali defendendo a posição dele. E quando saiu, continuou. Agora você vê Bolsonaro, no primeiro momento que vai preso, puxando brincadeirinha com Alexandre de Moraes para ver se Alexandre iria ceder para ser um vice dele, negando o que ele fez, né? Que se ele fosse um político de verdade, sabe primeiro qual seria a posição dele? Me prenda. Eu bolei esse plano mesmo, agora solte todos os outros que me apoiaram.
em troca disso, solta todo mundo. Ele não tá nem aí, cara, ó. Um líder político, um exemplo aqui, eu sei que muita gente vai achar ruim. Lula, tem vídeos de Lula, você pode ver, sendo interrogado por Moro. E ele fala, não, eu não... Ofereceram para ele colocar tornozeleira, antes dele ir preso, ofereceram para ele colocar tornozeleira. Olha, a gente tem uma opção para você, você coloca a tornozeleira, você não precisa ir preso, você vai continuar resolvendo... Sabe o que foi que Lula falou? Eu não coloco tornozeleira. Tornozeleira é coisa de vagabundo, coisa de ladrão. Pode vir pra mim me oferecer tornozeleira, ainda fala assim, brincando. Pode me oferecer tornozeleira, pescoceira, capaceteira, eu não vou colocar nada, porque eu não sou ladrão. O Bolsonaro fez o quê? Primeira coisa, aceitou colocar a tornozeleira, por quê? Porque ele não é líder, cara, ele não tá ali pra enfrentar a pancada quando vier. Um líder, ele vai até o final, ele luta. Então, assim, Bolsonaro, ele não tem lastro. Qual o lastro que Bolsonaro tem? Não tem. Aí você chega para o Lula, porra, Lula tem um lastro de mais de 50 anos. Lula tem um lastro de mais de 50 anos atrás. Eu não estou dizendo que Lula é santo. Lula recebeu a condenação dele no mensalão, mas ele teve a participação de culpa. Na minha opinião, ele teve a participação de culpa dele sim também. Sim. Mas você não tem como comparar. A diferença é gritante entre Lula e Bolsonaro. Lula tem um lastro que sustenta ele aí para os próximos anos, até o fim da vida dele. Bolsonaro por si só, ele não tem isso. Bolsonaro sozinho, ele vai se apagar, cara. Nicolas já está preparando a cama. Todo mundo sabe, quem assiste os processos lá dentro sabe, Nicolas, a direita já está preparando a Câmara para poder não precisar mais de Bolsonaro. Hoje eles ainda têm Bolsonaro na frente, porque tem um eleitorado. Mas olha só, a partir dessa eleição de 2026, Bolsonaro vai ser literalmente apagado. E Nicolas é quem vai dar a facada nas costas, porque eles são assim. São traidores da pátria, traidores de amigos. São pessoas que não merecem confiança. E você não vê isso. Tem uma entrevista em 2018. Um repórter para Haddad, depois que ele perde na concorrência presidencial, e pergunta, Haddad cheio de livro no braço, não sei se você já viu esse vídeo, ele tá cheio de livro no braço, pronto para entrar no prédio. Aí o repórter fala, e agora, Haddad, como é que vai ser? Porque ele perdeu a eleição, né? Ele falou, agora a vida continua. Já peguei meus livros, vou voltar a dar aula, que ele é professor, né? Vou voltar a dar aula. Velho, isso é uma posição sensata. E depois eu pensei, você já viu esse vídeo que eu tô falando? Já. Isso é uma posição sensata. Qual foi a posição de Bolsonaro quando perdeu em 2022? Vamos quebrar tudo. Vamos fazer um motim e tentar dar um golpe. Isso é papel de líder, pelo amor de Deus, cara. Um papel de líder, ele faz a revolução dele, mas ele faz da forma correta. Ele não faz da forma ilegal. A forma correta como o Haddad, a resposta que a Haddad deu a repórter. Aquela forma mais sensata, cara, que tem pra dar. E aí chegam os bolsonaristas querendo, inventam. São pessoas totalmente desinformadas. Ah, se você tiver sua casa e sua casa tiver mais de X quartos, você vai ser obrigado a botar um estranho dentro de sua casa. Pelo amor de Deus, onde você vê essa informação, cara? Vai se informar, procura saber. Agora você fica disseminando uma informação ridícula dessa, chega a ser feio. Você abrir a boca para falar uma asneira dessa. É vergonhoso você abrir a boca para falar um negócio desse, pelo amor de Deus. Voltando, mas continuando, na verdade, né, nesse papo que a gente está aqui, é o que eu falo. Eu acho que tem pessoas capacitadas na esquerda. Eu acho que tem pessoas capacitadas na direita. Com certeza. Acho que tem pessoas que têm, nesse meio, tem pessoas que têm bom senso dos dois lados. E acho até que o Brasil deveria ter uma terceira opção. Eu acho que está faltando um ponto de equilíbrio nessa situação da política brasileira, porque hoje é o que a gente vinha falando lá no início da nossa conversa. Ah, se você não é um, você não é outro. Sim, eu não sou nenhum, não sou nem outro. Eu sou muito assim, É o exemplo que a gente deu da Itália, né? Existe o país capitalista, existe o país socialista. É porque esse pessoal é tão ignorante que é comunismo na China. O comunismo nem existe. O comunismo, ele é utópico, ele não tem como existir, é uma utopia. Primeiro o significado da palavra. O comunismo é utopia, não existe. Se você quiser se informar ou qualquer outro que estiver assistindo aqui, pode fazer uma pesquisa mais aprofunda que vocês vão ver. Ele foi
criado a ideia de comunismo, mas o comunismo, ele nunca foi, porque é uma utopia, não tem como você implantar o comunismo. O socialismo, ele existiu o socialismo. Cuba, China, são países socialistas, sim. Porém, você não precisa ser só socialista ou só capitalista. Volto a repetir. Você pode ter um viés ali, você tem um meio termo. É. A Itália é um país capitalista com vertentes socialistas. O Canadá, que é vizinho ali dos Estados Unidos, França, tudo são países capitalistas, mas com vertentes socialistas, tem serviços públicos. Entendeu? Então, você não precisa ser intolerante, você não precisa ser tão extremista. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Não, você pode ser o meio. Lula tem coisas também que eu não apoio. Com certeza. Bolsonaro tem coisas também que eu não apoio. Muitas coisas Lula assim fez que... projetos que eu apoio. Inclusive, eu me beneficiei muito com projetos de Lula e com de Bolsonaro também. Sim. Hoje isso que eu acho que é por aí. É você pegar, fazer um filtro de tudo. E se tivesse um político realmente inteligente e que quisesse fazer algo para o país, filtraria esses dois, tudo que é de bom de um lado e de outro e colocaria em prática, em vez de estar essa guerra absurda aí até dentro dos lares, como a gente está falando, você falou de amigos e tem famílias se desfazendo. Com certeza. Tipo assim, você chega em casa eu vou falar uma coisa aqui, pessoal. Uma vez eu fui pra casa de uma tia minha. E aí o pessoal falou assim: não discuta, não fale nem política lá. Cara, imagina a que ponto chega. Como é que, tipo assim, porque tipo assim, é uma ameaça falar de política, é como se eu estivesse te xingando, te ofendendo, se eu tenho uma ideia contra a sua, que não é a mesma ideia. Eu acho um absurdo, assim. E é por isso que a gente continua na mesma, porque a gente tem essa coisa. Um defende seu lado, outro defende o outro, mas são incapazes. As pessoas extremistas são incapazes de enxergar, não, isso aqui, como a gente está falando. Isso aqui não, isso aqui foi legal. Isso aqui, não, isso aqui já não foi tão bom, mas isso aqui no outro governo foi bom. Então, acho que é por aí, cara. Não tem o que... Quando você é extremista, cara, esse pessoal extremista são pessoas que não costumam pesquisar. Infelizmente, o Instagram e o YouTube, eles têm algoritmo que não ajuda as pessoas. Se você chegar aí agora e fizer uma pesquisa sobre Bolsonaro, ele vai te encher de coisas sobre Bolsonaro. Mas tem mais. O algoritmo é tão preciso que se ele consegue reconhecer quando você vê vídeos que fala bem de Bolsonaro. Então, a partir desse momento, ele vai te encher de vídeos, só de vídeos que fala bem de Bolsonaro. Então, você nunca vai enxergar os dois lados, você nunca vai ver algo imparcial. Tudo que você está vendo ali, aquela informação que está aparecendo, são informações parciais. E tende a lhe convencer, porque você só está vendo coisas que é parcial. Entendeu? Então o ideal é se o algoritmo ele te mostrasse coisas imparciais, você pesquisasse e ele não enxergasse seu gosto, ele mostrasse coisas boas e ruins de Bolsonaro, coisas boas e ruins de Lula. Então ele não mostra essas coisas. Então as pessoas veem aquilo ali, aí começa a ver aquela chuva de mensagens só falando mal de Bolsonaro, mal de Bolsonaro, mal de Bolsonaro. Então na cabeça dele Bolsonaro não presta. Entendeu? Mas por quê? Porque ele não recebeu o algoritmo. Ele quer, é tipo assim, o que é que você quer? O algoritmo, Tome. O algoritmo não te mostra de forma imparcial. Ele vai ser totalmente parcial. Ele vê que você gosta de Bolsonaro e que esses vídeos de Bolsonaro te atraem. Vídeo falando bem de Bolsonaro te atrai. Então ele vai só te mandar coisas positivas de Bolsonaro. Seria bom se ele mandasse essas coisas ruins também. A mesma coisa para que votem Lula. Porque assim você conseguiria ter uma noção do que você realmente está vendo. Então não tem como pegar uma informação de Bolsonaro. Tipo, eu tenho o meu padrasto, ele é fanático do Bolsonaro. Ele fez uma cirurgia recente de coração. Se eu chegar... Acho que seu sogro também, né? Meu sogro também. Meu sogro é fanático. Se você chegar e falar pra ele... se você chegar pra ele e pedir um conselho, me fale sobre Bolsonaro. Ele nunca vai falar, não. Bolsonaro é um cara aqui pela pátria, é um cara pela família, mas Bolsonaro também cometeu muito erro. Bolsonaro fez isso. Ele não vai fazer isso. Então você tá buscando informação em um meio parcial.
O correto é você buscar informação no meio imparcial. E aí você tem que saber fazer essa pesquisa. Pode ser na internet, pode, mas aí você vai ter que ver as fontes, você vai ter que ver o site, vai ter que ver se é um jornal sério, se não é um jornal sério, entendeu? Eu gosto muito de assistir pela CNN. A CNN, ela sempre tem lá o CNN Arena, tal, ela tem um debate, ela bota lá, se for falando de Bolsonaro e Lula, ela bota um candidato lá do PT e um candidato, um parcial do lado de PT e outro parcial do lado de Bolsonaro. Então ele deixa, ao mesmo tempo que um discute sobre um tema, deixa o outro discutir. Então um jornal imparcial. E ali você tira suas conclusões. Diferente, tipo, você assistir a Globo. A Globo é nitidamente que nunca vai falar bem de Bolsonaro, ela vai fazer o máximo para falar mal de Bolsonaro. Então não é um jornal parcial, é um jornal não é um jornal imparcial, é um jornal parcial. Né? Então é diferente do... E às vezes as pessoas não concordam, tipo assim, porque houve, né, uma desavença entre eles lá, né? Então é diferente de você pegar... Você tem que saber buscar as informações do político que você tá querendo colher aquela informação. Então vai em sites oficiais, no próprio site do STE para saber os projetos, vai lá procurar saber uns sites mais sérios, entendeu? Não vá pela cabeça dos outros, ou então pelos shots de internet, que esse shot de internet já é tendencioso. Na verdade, pesquisar, né? Eu acho que a palavra certa é pesquisar. Falta muito essa vontade no brasileiro, né? De querer, de ler, de estudar, de pesquisar, de procurar entender o que realmente está acontecendo. E isso gera esse efeito, né? Esse dano colateral que o nosso país tem aí. Quer ver um exemplo bom? Nas próximas eleições, se você for votar, cara, vai lá e pesquisa se seu candidato votou na PEC da blindagem. Se ele votou na PEC da blindagem, já é um motivo para você chegar, ó. Eu vou votar nesse deputado que votou na PEC da blindagem. Dá licença. Velho, descarte de olho fechado. Se votou na PEC da blindagem, descarte de olho fechado. É um deputado, é um parlamentar que não presta, é um parlamentar corrupto. Se ele votou na PEC da blindagem, descarte seu voto nesse cidadão, nesse deputado, nesse parlamentar. Não vote, que se você votar, você está sendo conivente com um crime. Procure outro que votou contra. Não vote em candidato que votou. Use, é um bom filtro para você usar agora nas eleições de 2026. Um bom filtro que você vai poder usar. Se já eliminar esses, já fez já teve um grande papel, né? Isso ali demonstrou o perfil da pessoa. A PEC da blindagem demonstrou o perfil da pessoa. Do PL a gente não pode falar mais. Eu acho que, infelizmente, o PL todo votou na PEC da blindagem, né? É aquela coisa que a gente falou, meter os pés pelas mãos, né? Eu poderia estar no PL, no PM, no PSDB, aonde fosse, eu não iria votar, entendeu? E teve 11 não, foram 12 precisamente. O quê? Políticos do PT que votaram. Inclusive, seria até bom se a gente falasse o nome deles, porque o PL já assim, né? O PL já foi todo mundo. Então não tem o que você falar. Agora do PT, para não botar todo mundo, né? Não dizer que somos imparciais, né? Falar, não, o pessoal tá sendo parcial ali. Não, pega só a galera que votou. A gente aqui, é o que eu te falei, né? Eu não sou nem PT, nem PL, e é difícil as pessoas entenderem isso, nem lulista. Eu procuro votar no candidato. Eu gostava muito de um candidato, infelizmente ele não ganhou, ele concorreu 2 vezes e desistiu, não tá mais, que era Cristóvão. Eu amava Cristóvão, eu queria muito que ele fosse presidente, porque eu acho que um país, para mudar um país, você tem que ter educação. Sim. Sem educação, cara, você não adianta. Você pode encher o país de arma, como vocês bolsonaristas costumam falar. Não vai mudar. Você tem que mudar a educação. Se você der educação, você consegue mudar a nação. Sem educação, isso aqui não vai para frente, cara. Porque quando você dá educação, a pessoa vai parar, ele vai refletir, ele não vai atacar. Se você der uma arma agora, o que vai acontecer é resolver no tiro, e tiro não resolve. Entendeu? Você quer criar o quê? Um país em guerra?
Então, tiro não é... mas você tem que ter uma arma dentro de casa, porque quando o bandido chegar, você já dá logo um tiro nele. Ou então o bandido nem entra em sua casa porque sabe que tem uma arma, mas sua criança pega a arma, vai lá na escola e mata todo mundo. Sua criança brincando com a arma, dá um tiro, entendeu? Cara, dê educação. Se você der educação, você chegar na escola, ensinar o que... que hoje a gente não tem. Já me disseram que antigamente existia essa disciplina, mas hoje não tem. A disciplina chamada política. Outra disciplina chamada ética. Se a pessoa souber o que é ética... Velho, ética é muito importante, cara. Porque quando você tem ética, você não consegue fazer algo errado porque tá no seu âmago, tá dentro de você. A ética é isso. Não é você deixar de fazer errado só porque outra pessoa tá vendo. Você saiu com sua namorada, vai pagar a conta, aí vê ali faltando uma cervejinha. Aí você viu que sua namorada viu, aí você quer fazer bonito. Não, tá faltando uma cerveja aqui, bota outra cerveja. Você falou porque sua namorada tá ali, você não quer passar de, sabe, quer passar de bonzão, pra mostrar. Não, ética é diferente. Ética você faz porque tá dentro de você, tá aqui, ó. E se você não fizer, você não dorme de noite. Você vai pagar quando você tá sozinho, não tem ninguém ali lhe olhando. Você viu que tá faltando uma cerveja, você chamar o garçom, falou, garçom, vocês esqueceram de colocar uma cerveja aqui. Entendeu? Isso é ética. Você não faz para mostrar para as pessoas, você faz porque tá dentro de você. Você é um cara ético, então você não vai errar. E a gente não vai conseguir mudar esse país enquanto a gente não ensinar esse povo o que é ética. A gente tem que colocar essa disciplina nas escolas públicas, privadas também. Nós temos que colocar uma disciplina chamada política, porque você chega para um cidadão, a maioria dos cidadãos, 80% da população, se você chegar e perguntar qual é a função do ministro da Casa Civil, o cara não sabe o que é a função do ministro da Casa Civil. Qual é a função de um vereador? Não precisa ir muito longe, não. Qual é a função de um vereador? O cara não vai saber te responder qual é a função do vereador. Entendeu? Mas ele sabe quebrar, sabe brigar, sabe destruir. Então não adianta. Como é que você quer que uma pessoa dessa escolha um representante? Se ele não sabe nem qual é a função do representante. Você compreende o grau de problema que a gente tem? Isso é cultural, cara. É como você, tipo assim, um brasileiro... É comum pro brasileiro estar numa festa de largo, né? Que se chama festa pública. Sentir vontade de ir no banheiro. Ele não vê nenhum banheiro perto, ele vai ali no cantinho e mija ali no canto. Isso é natural, velho. É normal já hoje. Quantas vezes você passa na rua, você vê um carro parado e o cara mijando ali do lado da pista, vários carros passando. Mas por quê? Porque isso é cultural, então você tem que tirar isso da pessoa. Rapaz, entendeu? Isso é, não você só isso, mexer. Por exemplo, eu fui ensinado por minha mãe, apesar de você falar agora com outra, eu vou fazer outra coisa, que eu falei aqui das armas, né? E você pontuou sobre isso. Eu não sou contra nada disso. Eu sou totalmente a favor que tenha educação. Eu sou totalmente a favor que tenha ego. Você é a favor da arma? Sou. Mas sou a favor do armamento consciente. Não é você pegar o armamento e sair dando para qualquer um porque ele tem mais condições financeiras ou porque ele não tem. É porque ele tem preparo para usar aquilo ali. É porque ele tem treinamento para usar aquilo ali. É porque ele tem uma casa e ele tem algo que ele pode deter daquele equipamento e não botar outras pessoas em risco. Tipo, a própria família, os próprios filhos, nada disso, né? Mas não seria melhor você... Vou te dar um exemplo rápido. Dar uma educação à população para que você não tivesse medo da própria população? Não, é isso. Por exemplo, se você pegar países como eu não sei se é a Dinamarca, me falta a memória agora. Em um ano a polícia disparou um tiro. Acho que foi na Dinamarca, foi na Suécia, não lembro direito, mas procure aí que vocês vão achar. Você sabe o que a polícia dá um tiro em um ano? Em um ano inteiro. Porra, é outra educação. Nós, para chegarmos a esse... Mas por que você usou esse exemplo de Dinamarca? Eu não entendi. Não, por causa disso. Tipo assim, não é que eu seja totalmente a favor da arma. Mas lá eles têm a autorização de usar arma? Não. Então por que então por que não tem esse índice de criminalidade? É isso que eu tô te falando. Eu sou a favor da educação. Só que vai existir um processo. A gente já começou com um processo totalmente errôneo. Então nós atropelamos processos, né? Como, por exemplo, nós temos um crescimento demográfico desordenado no nosso país. Então, tudo sai construindo onde não deve construir, constrói e vai fazendo. E o país também se construiu assim, desordenadamente, em muitos quesitos. Então,
em um momento, eu acho que isso aí vai frear muita coisa. Mas eu não sou não é dizer que, tipo assim, claro, seria maravilhoso se não tivesse arma, ninguém precisasse usar arma, mas vai ter que existir um processo, entendeu? É isso, mas como eu tem acho... o processo hoje das cadeias, as pessoas precisam ser presas. Eu acho que o processo, nesse caso, seria, não, na minha visão, seria você dar educação. Você Com dá certeza. educação, a pessoa não vai precisar... Assim, hoje você usa uma arma em sua casa, um carro blindado, porque você tem medo da população, você tem medo dos criminosos, né? Mas por quê? Porque você tem uma sociedade que é vítima de está sendo vítima de um sistema corrupto, um sistema egoísta, porque quem está lá dentro no Congresso, quem hoje está no poder, não se preocupe. Quer ver um exemplo que eu dou? Como isso mudaria? Para você ser político, filho de político, obrigatoriamente tivesse que botar seu filho em escola pública. E usar a saúde pública. E usar a saúde pública. Eu não tenho nem dúvida, cara. Eu não tenho nem dúvida que isso mudaria da água pro vinho. Só que o problema é que isso, para existir, eles que têm que aprovar. Mas é isso, você entende... Então, assim, como... Você entende que tudo é um processo? Por exemplo, se nós agora falamos, não, Anderson, a gente vai pegar aqui agora o Brasil, a gente vai investir em educação massivamente. Você acha que daqui a quantos anos... Isso é questão de geração. Então, assim, eu sempre tive isso na cabeça. Ó, uma pessoa já com a personalidade formada, ela não consegue... É muito difícil, não vou dizer que não consegue, mas é muito difícil você mudar uma pessoa já madura com personalidade formada. Tem gente que muda, mas é muito difícil. Então essa galera, você ainda ia ter que dar uma trabalhada nela, mas não ia ficar 100%. Mas os mais novos que estão vindo agora, a gente já tem que começar a trabalhar essa galera. Só que a gente até hoje não começou a trabalhar essa galera. Leva um tempo, entende? Não, mas é isso. Mas se você implanta um sistema de educação correta, essa galera de agora, quando tiver com seus 18, 19, 20 anos, o Brasil já começa a ter suas mudanças. Só que até essa galera de agora, você não vê mudança. Você vê um egoísmo, você vê uma ambição de políticos absurda. Pessoas cegas pelo poder, pessoas cegas pelo dinheiro. Então, assim, você vê que o ideal era um político, ele ia ali para se candidatar, não pelo dinheiro e nem pelo poder. Lógico, teria que ter o dinheiro porque ele tem que levar o sustento para a família dele. Poder não deveria ter nenhum tipo de poder, deveria ser tratado como um funcionário de empresa privada. Mas o dinheiro realmente tem que ter, porque ele tem que levar o sustento para casa dele. Mas também não deveria levar... hoje eu não sei quanto é que está valendo, mas eu garanto a você que não é menos de R$500 mil o custo de um deputado para o Brasil. Vamos saber. Mas com certeza não é nem menos de R$500 mil. Vai falando que eu vou te ouvindo, a gente vai saber aqui. Então, assim, você tinha que pelo menos levar um político ali para dentro que não tem essa ambição por dinheiro e poder. E que ele sentisse o prazer de ver um projeto dele sendo aprovado. Ele chega ali, ele saber que aquela lei que foi criada na cidade dele teve participação dele. Entendeu? Você teve pessoas assim, uma pessoa que tem a vontade de fazer mudar. E hoje a gente não tem essas pessoas lá. É complicado quando você vota em pessoas ambiciosas, pessoas egoístas, que só pensam neles mesmos, entendeu? Então, voltando a falar com relação à arma, eu não sou a favor da arma. Não sou a favor porque eu acho que é muito vulnerável e, para mim, o meio de mudar é educação. Mas e agora? Como é que tá esse pessoal mais velho? Trabalha em cima disso, coloca comerciais de TV, né? Martelando ali 24 horas para você não fazer errado, né? Quando eles querem mudar alguma coisa, eles conseguem. Rapidinho, Anderson, um deputado, então pega essa informação, já que você está dizendo, já que, né, custa ao país anualmente 3,3 milhões. Estou lhe dizendo. Entendeu? R$275 mil por mês, entre 270 a 275, com verba de gabinete. Então eu dei uma subida, né? Eu falei uns 500 mil, então 300 mil. Pouco menos, 300 mas mil. Quase 300 mil. Então você vê que não deveria ter isso aí. É muito o custo de uma pessoa. Aonde que você vai ter uma empresa privada, cara? A melhor empresa privada do Brasil não vai pagar
R$300 mil. A não ser se for um diretor realmente que vem de fora, que aí tem gente que ganha esses valores sim. Mas no comum, um gerente, no geralzão de empresas que você vê por aí, você não vai ter gerente, você não vai ter coordenador, você não vai ter diretor ganhando 300 mil. Eu não estou falando de exceções. Sim, a gente sabe que tem exceções. Sim. Né? Lógico. É tanto que a votação que teve agora para poder subir o imposto de renda, né? Subir o teto para poder descontar o imposto de renda, é justamente por conta disso, tirar de quem ganha 5 mil e taxar mais os super ricos, que aí super ricos são pessoas que estão acima de 100, eu acho que é 100 ou é 150 mil reais, né, para poder taxar essa galera, os ricos. Então, assim, a realidade que a gente tem aqui é absurda, cara, de regalias que você dá para um político e que está lá com interesse zero de mudar a coisa. São os caras que não querem mudar nada, não estão ali para fazer melhor. Estão ali pelo poder de chegar em um órgão, chegar em outro lugar, dizer, eu sou deputado, mostrar a carteira e receber todo o respeito daquela população, daquele pessoal que está ali. E o dinheiro, né? Conseguir, através de dinheiro, troca de favores, empresa querendo aprovar um projeto, e aí leva lá para eles, pagam um valor a eles, eles vão lá, aprovam o projeto. Então você tem esse tipo de cidadão lá dentro que infelizmente não está ajudando em nada. É isso. A gente conversou aqui sobre vários assuntos e inclusive a gente ficou debatendo um pouco dessa questão com relação a essa questão da arma e os valores do político. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que em casos extremos é realmente necessário. Graças a Deus eu nunca precisei disso, né, na minha vida para fazer, mas apesar de tipo assim, eu fazer outras coisas também, tipo, além de trabalhar com arte e tal, eu sou professor em 2 modalidades de arte marcial. Graças a Deus nunca precisei usar, nunca fui uma pessoa agressiva, já competi profissionalmente, e assim, nunca precisei, nunca fui uma pessoa violenta, entendeu? Você entende que hoje eu detenho de conhecimento que poucas pessoas têm, que tipo assim, se chegar um cara leigo na rua e querer trocar porrada comigo, eu tenho uma certa vantagem, digamos assim, mas eu nunca precisei usar. É uma arma, de alguma forma. Não é uma arma de fogo, mas é uma arma. Então... tanto que é crime um lutador de artes marciais usar exatamente. as técnicas da luta. Mas eu nunca precisei usar. E olha que eu já tive coisas e confusões e quantas coisas já passaram por minha vida, assim. Já fui pra carnaval, imagine. Isso é o que, na época que você era bolsonarista? Sempre, na época que eu era bolsonarista, na época que eu era petista. Então, assim, eu acho que vai... Eu falei que o bolsonarista, ele gosta de confusão, ele gosta de briga, por isso que eu falei. Mas aí entenda, tipo assim, eu podia chegar em algum momento e tipo assim, sei lá, sabe, ter essa explosão de sentimento que as pessoas, né, têm pela política aí, que eu desconheço. E falar, e eu, pelo contrário, eu sou uma pessoa totalmente tranquila, eu não preciso brigar, eu não preciso demonstrar isso pra ninguém, eu não preciso estar... Claro, se eu tiver com uma mãe minha, com um filho, com um parente, com um enteado, com qualquer coisa, e tiver um vagabundo e tiver que decidir entre minha vida, vamos deixar a arma de lado, e a vida dele, ele vai sobrar, negão. Porque eu tenho um conhecimento que talvez ele não tenha, e aí quem vai sobrar é ele nessa situação. É a mesma coisa na minha concepção de uma arma, entendeu? Você não pode pegar uma arma e sair dando para qualquer um. É que nem por exemplo, arte marcial. Quanto tempo você demora para se tornar um professor, para se tornar um mestre, né, de arte marcial? Então, a mesma coisa, teria que ser algo muito criterioso. Então, baseado nesses parâmetros, eu sou a favor da arma. Não desordenadamente, porque o cara... tipo assim, é o que a gente tá falando, a gente tá aqui, às vezes a gente nem se policia e a gente até acaba, eu fazendo isso, não, arma, não, eu tô naquela questão, eu tô no meio termo do jogo, sabe? Eu não tô de um lado e nem tô de outro, eu tô do lado que eu acho que é o correto, sabe? Eu acho que a arma é correta? Acho. Eu acho que tem políticas do PT muito interessantes pro Brasil? Tem. Eu acho que tem pessoas capacitadas como eu acho também que tem
os problemáticos, tanto do lado do PT, que querem arrumar confusão, que você não pode falar nada, porque fulano é isso. E do lado Mas realmente, nos últimos anos, nos últimos tempos, os caras têm feito cagada em cima de cagada e não dá pra tapar o sol com a peneira, né, meu irmão? Eu penso assim, vamos lá. Com relação à arma, já dei minha posição, né? E dei alguns exemplos. Sim. Pessoas que são defensoras de armas. E o que foi que fizeram, né? O exemplo de Roberto Jefferson, que metralhou a Polícia Federal, Carla Zambelli, que puxou a arma para um cidadão em São Paulo lá. Mas tem aquele que matou exceções, né? O outro que só porque achou ruim, que botou no... Quer dizer, eu vou achar ruim porque aquela pessoa botou no bolo de aniversário dela a foto de Lula, então eu vou lá e mato a pessoa. Matei a pessoa. Não, então, claro. Mas isso aconteceu. Então, assim, são pessoas o quê? Que defendem o porte de arma e justamente essas pessoas que cometeram esses crimes. Então, por isso que... Mas você acha... Rapidinho, uma pergunta pra você. Uma pergunta rápida. Por favor. Você acha... Seja sincero. Você acha uma pessoa que porque botou a foto de uma pessoa no bolo, a outra pessoa matar... Eu não boto essa pessoa nem como lado. Não, eu acho que é uma pessoa desequilibrada. É isso, sabe? São pessoas que defendem a arma, que defendem o posse de arma, né? Então é por isso, por esses casos que eu sou contra. Principalmente que pessoas que defendem esse lado são pessoas agressivas. Você vê Daniel Silveira, foi abordado pela Polícia Federal, você viu o que foi que ele fez. Foi solto agora, porque Alexandre de Moraes liberou ele, porém com restrições, né? Não pode sair, tem a tornozeleira, essas coisas. Mas um cara totalmente agressivo. Totalmente agressivo. E ele é o quê? Bolsonarista. Então, assim, eu gosto muito do caminho da paz. Sempre tive esse jeito. Nunca fui de brigar, nunca fui de entrar em confusão. Sempre fui medroso. Sempre fui medroso. Eu acho que é por isso que eu tô aqui até hoje. Nunca gostei de me envolver em confusão, meu irmão mais velho já é mais esquentado, era um quebra-pau danado. Diferente de mim, eu nunca gostei de me envolver em briga. Sempre gostei muito de estudar. Gostei muito de participar de conversas com pessoas inteligentes. Isso é importante. Até hoje eu tenho isso, eu gosto muito. Até por isso que a gente criou o podcast, justamente para poder estar levando informação para as pessoas. Como eu já comentei aqui em episódios anteriores, eu vim de uma família muito humilde, né, muito pobre, e eu acho nada mais do que justo você levar o conhecimento que você adquiriu para outras pessoas, para que pessoas que estão na situação que eu estava possam sair da situação. Eu acho massa um ator da Globo chamado, não sei se você conhece, Pedro Cardoso. Sim, que é o Augustinho. Conheço. Augustinho Carrara. É um poço de conhecimento. Tem um vídeo dele que ele fala, gente, é muito perfeito. Eu vi. Gente, vocês acham o quê? O conhecimento, a matemática, foram várias pessoas que vieram inventando no decorrer da vida, e você acha que esse conhecimento pertence a quem? Pertence à família que tem dinheiro para pagar uma escola boa? Pertence à vida. A vida pertence a quem? A uma pessoa, uma família, alguém que tem dinheiro para pagar um melhor hospital, então por isso a pessoa merece viver mais. Ele fala até do pintor, né? Cara, então ele é muito perfeito nas colocações dele. E é um cara que é bem sucedido, é um cara que tá lá bem de vida e ainda assim não perdeu a essência do ser humano. E é o que a gente vê acontecendo por aí. Exatamente. Muitas pessoas, quando começam a ganhar dinheiro, perdem a essência do ser humano. Eu tenho uma empresa que é a Go Internet, todo mundo já sabe, e eu não... Todos os meus funcionários, você pode chegar para qualquer um funcionário, eu brinco como se fosse igualzinho um deles. Eu não tenho, eu sou o chefe, distinção. Não posso dar não posso ter esse tipo de comportamento. Não, você pode chegar para qualquer funcionário que trabalha na minha empresa e falar, quem é Anderson? Anderson é uma pessoa ruim? Eu deixo aqui o desafio. Eu deixo o desafio você pegar uma câmera, abordar um funcionário da Go Internet na rua, e fazer um vídeo. Eu deixo aqui o desafio para você colocar, eu coloco no meu podcast, se você tiver esse vídeo, de um funcionário da Go Internet falando que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa egoísta, que eu trato diferente. Deixa esse desafio aí para quem quiser fazer. Porque eu saí da condição de miserável, né, que eu falei antes, cheguei a passar fome. Sim. Então a pessoa que chega a passar fome chega a ser um miserável, né? Então assim, saí da condição de miserável, mas não perdi a essência de querer ajudar as pessoas, de querer fazer mudar. Então é isso que a gente precisa aqui no
no Brasil. Acho que as pessoas têm que parar mais um pouco com essas rivalidades, principalmente de partido, tratar político como time de futebol, que é o que a gente vê hoje. A questão do Lula e o Bolsonaro é como se fosse um time de futebol. Parar de tratar, né? Como se você tivesse torcendo. Uma paixão. Como se você estivesse torcendo para time de futebol. E todos eles têm erro. Lula tem erro, Bolsonaro tem erro. Todos eles têm acerto, Lula tem acerto, Bolsonaro tem acerto. E é assim que a vida é, cara. Então, assim, pega o bom de um, pega o bom de outro, escolhe um candidato que tem esse perfil e coloca no lugar. Agora não fica nessa de briga. Eu conheço família, cara, que se separou por conta de política. Sim. Família que já tinha um filhinho de 3 anos, o marido era PT extremista, a mulher era bolsonarista, mas não era nem extremista, porque a família dela era e ele não era. E o cara brigou com a mulher, o petista lá, extremista, brigou com a mulher, porque a mulher tinha a posição dela, mas era... Velho, eu conheço os dois, muito amigos Ele meus. era petista e ela era bolsonarista. Isso, ele brigou com... E ele brigou com ela... Brigou com ela a ponto de terminar. Hoje são separados. Então, é isso que eu quero dizer. O radicalismo tá dos dois lados. Dos dois lados. É o que eu tô te falando. Eu não sou... Você não vai dizer, eu falar, eu sou PT. Eu sou PL. Eu sou bolsonarista. Eu sou Luiz. Eu já fui os dois. Você não... Não, eu não sou. Eu não consigo ser. Agora sim, em uma dividida entre Bolsonaro e Lula, eu vou votar em Lula. Eu vou ser sincero com você. Eu sou empresário, eu poderia até votar ao contrário. Eu sou empresário. Hoje, a gente tem aqui na empresa dezenas de funcionários que ajudam dezenas de famílias diretamente, não estou nem falando dos indiretos. E se tiver uma dividida de votar em Bolsonaro e em Lula, eu voto em Lula. Deixo aí para você que eu voto em Lula numa dividida. Porque, apesar de eu saber que Bolsonaro me favorecia mais, que Bolsonaro ele sempre vai ser mais pela empresa, não pelo proletariado. E todo mundo sabe disso. Né? Bolsonaro tentou aplicar aí a retirada do 13º, né? Muita coisa que o Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu. Ao contrário do PT. O PT, você vê que inclusive me prejudica. A escala 6x1 que quer tirar, velho, isso aí pra mim é horrível pra minha empresa. É custo, 13º, férias remuneradas. Cara, isso é horrível pra minha empresa. Os benefícios que um funcionário recebe, olha só o que eu tô falando, pra minha empresa, financeiramente, isso é horrível. Mas não é porque é ruim pra minha empresa que eu vou ser contra, não. Porque eu nunca vou perder minha essência. Eu já tive na posição de funcionário. E eu sei o quanto o PIS... Né? Faz a diferença. No dia do meu aniversário eu recebi o PIS. Eu sei o quanto isso me ajudava. Eu sei o quanto um 13º ajuda um funcionário. Eu sei o quanto umas férias remuneradas ajudam um funcionário, entendeu? Então, assim, não é porque hoje eu estou na posição, saí da posição de proletariado, de funcionário, entrei na posição de empresário, que eu vou negar minhas origens e ser contra, não, cara. Tem como ajustar, sim? Tem como ajustar. Agora eu acho também, eu deixo aqui, que Lula também às vezes exagera um pouco. Eu acho que isso poderia ser discutido um pouquinho melhor, para não pesar muito para o empresário e quebrar empresas. Porque a empresa tem uma carga muito alta de... Carga tributária, né? Muito alta. Vira e volta, você tem que fazer... reduzir custos dentro da empresa, você tem que fazer alguma manobra dentro da empresa para poder conseguir passar aquela dificuldade. E isso não é saudável, nem para a empresa, nem para o país. Imagine, várias empresas... várias empresas pequenas quebrando por conta de uma carga tributária muito alta. Então, tudo isso tem que ser discutido, né? Mas não é nem punindo o empresário e nem punindo o proletariado. Tem que ser discutido, ver uma forma de não prejudicar os dois. Eu já falarei o seguinte. Para mim, eu acho que o Brasil precisa hoje... De outro nome. De um outro nome, sem ser esses dois nomes aí, porque eu já... E assim... E botar gente nova também, que queira trabalhar, que queira fazer, tipo assim... Claro, a gente precisa, sabe? Dessa experiência política, de toda isso. Mas assim... O Brasil sempre viveu com tanto... Não assim, gente, eu tenho o maior respeito e acho que as pessoas que têm mais idade têm muita experiência para passar, sabe? Eu adoro, assim, ouvir algumas histórias, mas eu acho que tá na hora de mudar, sabe? Eu acho que tá na hora de botar pessoas que queiram realmente trabalhar,
com essa questão aí da política brasileira, sem esse interesse pessoal, né? Como essa PEC da blindagem que veio aí, e outros interesses, e outros interesses. Então, eu acho que nesse momento, para você, o Brasil precisa de uma terceira opção. As opções aí que estão para mim hoje, não para mim, claro, não vou deixar aqui claro, assim, nada muito claro com relação aos dois, o que eu aprovo e o que eu desaprovo em um e no outro, né? Eu acho que os dois lados tiveram os seus pontos positivos aí, mas eu acho que é isso. A gente precisa de uma nova opção aí para a política brasileira. Eu fui muito beneficiado com o governo atual, isso eu não vou negar. Eu comecei minha empresa como MEI, né, que foi um projeto do governo, e a empresa cresceu, mudei para Simples. Antes de começar a minha empresa, eu não tinha conhecimento nenhum, que eu já contei, né? Minha mãe foi recebedora do Bolsa Família, recebeu o Bolsa Família aí por um bom tempo, porque a gente era criança, passava necessidade, então isso ajudou dentro de casa. Completei meu ensino médio, mas quando eu completei o ensino médio ainda não era o governo atual, a gente estava saindo do governo de Fernando Henrique, e com isso eu não pude fazer, né? Para mim tinha que parar ali, porque não tinha mais, não existia para mim, a faculdade era impossível. Não tinha como, porque você sabe que até hoje, para você passar em um curso bom dentro de uma faculdade pública, você tem que estudar bastante. Não adianta você querer fazer um curso de engenharia, direito, medicina. Tem as greves, tem um monte de coisa, que você não consegue. Sem contar que a UFBA tem um horário que é o dia todo, você não consegue. Exatamente. Um pobre mesmo, ele não consegue. Então, completei meu ensino médio e ali eu parei porque eu não tinha mais o que fazer. Mas aí o Lula ganhou e ampliou, que na verdade o FIES já existia, mas não era conhecido. Ele ampliou o FIES e criou o ProUni. Quando ele criou o ProUni, eu vi a possibilidade, eu falei, olha, agora é possível de eu ter uma faculdade. Sim. Aí foi quando eu fiz o Enem, consegui me destacar numa nota, fiz minha faculdade através do ProUni, graças ao ProUni, um projeto do governo. Então eu não vou negar que eu fui beneficiado, usei muito serviço, usei o serviço do NIS, não sei se você conhece, já falar do NIS? Não. O NIS é um serviço que você... Já ouvi assim, nunca nem ouvi falar, vou ser bem sincero. É um benefício que você tem, desconto em conta de energia, em outros tipos de serviço, mas o principal, não sei hoje, que isso eu usei quando eu precisava, eu usava o NIS, para ter o desconto na conta de energia, era muito bom. Ah, agora eu lembrei. Tinha esse desconto. Lembrei desse desconto, mas o nome... Eu não tinha, eu precisava disso, então assim, fui beneficiado por esses programas tudo, ProUni, MEI, Unis, né? Tem outros programas também que parentes meus, minha irmã usou o Educa Mais Brasil, minha prima, sabe, várias pessoas assim próximas a mim que fizeram faculdade, vieram das mesmas condições que eu e não tinha condições de pagar faculdade. Então eu não vou negar que é um serviço bom, o Luz para Todos, eu trabalhava viajando, via 150 metros daqui de Salvador, povoados, velho, vocês sabem o que é, a 150 metros de uma capital tem povoados que não tem energia elétrica em casa, então Luz para Todos... É quase inadmissível, né? O Luz para Todos, há mais ou menos uns 20 anos atrás, que foi lançado esse projeto, eu trabalhei no projeto, onde levava, a empresa que eu trabalhava prestava o serviço ganhou a licitação para fazer esse serviço e levava a posteação, puxando energia, o pessoal chorava de felicidade quando via, cara. A energia elétrica, o pessoal não acredita, luz de candeeiro, o pessoal, porra, em pleno século XX, a pessoa usando candeeiro, velho, é vergonhoso isso para uma nação. Uma pessoa usar candeeiro, usar querosene, a casa toda preta daquela fumaça, entendeu? É muito contraditório você ver que tem pessoas usando tecnologia de ponta, tipo assim... O que tem nos Estados Unidos hoje de ponta, por exemplo, o cara com o iPhone 17 Pro Max na mão, né, com toda a informação praticamente ali na palma da mão, né? E do outro lado da cidade, o cara que não tem nem luz. Estados Unidos não, pô. Vamos falar aqui da capital. Tô falando de Salvador, 150 metros de Salvador. Você vai ir ali num eu tô falando aqui mesmo, a pessoa ter a tecnologia que tem no mundo, assim, né, de ponta, a última geração que tem no mundo, que, né, é de fora. E a 150, né, quilômetros, né, que você falou aqui. Hoje não é mais assim não. Eu me lembro que
Nessa época eu trabalhava, eu dirigia o carro, se eu fosse para a cidade de Paulo Afonso ali, dá uns 500 quilômetros para a cidade de Paulo Afonso, a gente saía daqui, da capital, 6 horas da manhã para chegar lá 8 horas da noite, cara. Porque as rodovias eram buraco puro. Você passava nas rodovias ali na 324, não sei se você conhece, onde tem um posto Alvorada perto do Senhor do Bonfim. Velho, você via várias crianças tampando buraco com barro e ficava assim, o carro passava e ficava assim, ó. Pedindo dinheiro pra você jogar moedinha pela janela pra ajudar a criança. Velho, criança de 10, 12, 13, 14 anos. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, cara. Vai agora, pega uma BR dessa pra tu ver se existe isso. Se você sai daqui 6 horas da manhã, daqui 11 horas você tá lá em Paulo Afonso, 12 horas você tá em Paulo Afonso, você roda seus 500 quilômetros tranquilo, sem estresse. Antigamente você tinha esse estresse. Quem foi que fez isso? O governo de Jacques Wagner. Inclusive, entendeu? Que é o governo federal, então você vai pelo o governo do estado, que foi PT. Você falou isso aí, Anderson. Eu vou lembrar da história rapidamente engraçada aqui, que eu até saí de uma banda por causa disso. Eu saí de uma banda porque assim, era muito esburacado. E eu tava viajando uma vez para um interior desse com a banda tocando. Não vou citar nomes, enfim. Mas aí no momento, o ônibus passou num buraco tão grande que, velho, eu bati todo mundo saiu e bateu a cabeça no teto do ônibus, bicho. No teto mesmo, assim. E aí, o que foi que aconteceu? Aí a gente brincando lá atrás, falou assim, pô, vou pedir plano de saúde agora, o empresário, o dono da banda. Resumindo, alguém chegou lá e falou pro cara, e enfim, a gente acabou saindo da banda. Mas por causa disso, dos buracos que tinham, né? Que eram então, eu entrei nesse assunto justamente porque, assim... Brincadeiras à parte. 2020... Eu tô falando de 2020. Não, 2020 não, desculpa, você falou 2020 antes, tá errado. Foi 2002, né? Do ano 2000 a 2002, isso aí. Desculpa se eu falei 2020 não, anteriormente, eu não sei se eu falei. Eu tô falando de 20 anos atrás. Então, assim, você tinha um problema com rodovias, você não tinha um escoamento bom de mercadorias, carretas, você não conseguia ter esse escoamento. Hoje você tem um escoamento ótimo. Eu digo isso que eu vivi isso. Velho, não foi uma ou duas comunidades não que a gente ia. Comunidade que tinha tipo 30, 40, 50 casas. E também eu trabalhei para a MM Telecom, que prestava serviço para Telemar na época. Sim. E a Telemar, ela tinha que levar... A Telemar extinta, né? Ela tinha que levar um telefone público para comunidades que tivesse até 150, acima de 150 moradores e acima de 300, de 150 a 300. E acima de 300 é obrigado a botar telefone fixo. Tinha lugar que a gente ia que não tinha energia solar. Ela tinha a obrigação de botar o telefone, mas não tinha energia. Ou não tinha energia solar, não tinha energia. A gente tinha que instalar o painel solar porque ela não tinha energia. Velho, isso é vergonhoso, pô. Você, no ano 2000, você sem... No século XIX, você sem... No século XX, você sem painel solar, sem energia elétrica, cara. Você tem que instalar painel solar para poder dar um sistema de telefonia pra pessoa. Isso é vergonhoso. Então, assim, o projeto levou a energia elétrica, o projeto criou o Bolsa Família, que é para... Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas na capital que usam esse benefício para outras coisas.